Oi, gente, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. A gente começa aqui na TV Assembleia Legislativa, no canal 3.2, mais um Agora Goiás. E a gente começa mostrando como está a sexta-feira na nossa capital, com imagens ao vivo vistas lá do Morro do Mendanha. A gente percebe que a cidade não tem uma nuvem, né? Continua com aquele tempo seco. E a partir de agora começa friozinho, depois esquenta mais. A partir da segunda quinzena de agosto, o tempo vai esquentar. Bom, o programa hoje está recheado de informações e a gente vai ter uma matéria especial sobre o Rio Araguaia. O Rio Araguaia que esse ano teve uma temporada muito bonita, muito gostosa, com muita gente. Eu falo que teve porque julho terminou, muita gente já volta, tem o período de aulas, mas tem muita gente que ainda continua lá acompanhando essa temporada maravilhosa, não é isso? Goiás. A aprovação de inúmeros projetos parlamentares marca o retorno dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. De acordo com os deputados, esse período legislativo será de muito trabalho. Você vai conferir mais detalhes agora na reportagem da Idrisa Borges e também do Ronaldo Xavier. Estamos com um pequeno problema nessa matéria e daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Mas vamos fazer o seguinte, já vamos começar com a nossa entrevista. Eu quero falar hoje com o consultor gastronômico Alessandro Pereira. Toda sexta-feira está aqui com a gente trazendo um tema muito importante, um tema gostoso, delicioso, que é exatamente da nossa culinária. Alessandro, está tudo bem com você? Tudo ótimo, João Levar. Um bom dia para você. Bom dia para vocês que estão em casa nos assistindo. E sentar nessa poltrona aqui é a mesma coisa de sentar lá no sofá de casa. Eu me sinto muito à vontade aqui participar desse quadro tão satisfatório, né? Falando da cultura. E hoje nós vamos falar da rainha do Brasil. Você conhece a rainha do Brasil? Não, qual que é? É a mandioca. A mandioca? A macaxeira, o aipim. Tem diferença ou é só troca de nome dependendo da região? Depende muito de cada região. Se for partir ali para a região sul e sudeste, vai falar muito sobre o aipim. Aipim. Quando vai para a região nordeste, vamos falar sobre a macaxeira. Agora, quando chega aqui no centro-oeste, aí é claro a mandioca. Em algumas regiões dentro do estado de Goiás, você vê algumas pessoas falando aipim, outras pessoas falando macaxeira, mas é bem específico os nomes de cada região. Pois é, quando a gente fala na mandioca, vamos trabalhar com a mandioca, que é o que a gente mais fala aqui. Engraçado, ela serve para tantas coisas, eu fico pensando, eu gosto tanto de pão de queijo. Pão de queijo é feito de polvilho. Feito de polvilho. A mandioca, a mandioca em si, vamos falar um pouquinho de história. Isso, eu gosto muito dessa história. Quando se fala de história. A mandioca, a macaxeira, o aipim, a maniva, ela significa morada. Como é que é a história? Tem uma lenda indígena que fala que nasceu uma menina chamada Mani, que era uma índia, Jodevá, que nasceu com a pele branca, bem branquinha mesmo. Mas só que ela não chegou nessa fase adulta, ela morreu antes. Então ela foi enterrada dentro de uma oca. Então com as lágrimas ali de todos os índios, do indígena, deixaram essa terra molhada, aonde nasceu uma planta. Em homenagem a essa índia de pele branca, eles colocaram o nome de Manioca, quer dizer, a morada da Mani. Aí da onde que veio aí a maniva. Mas, Jodevá, hoje no Brasil nós temos mais de 100 variações dessa raiz. Que então, daí vem, né, o polvilho para fazer o pão de queijo, vem o mané pelado, né, conhecido como o bolo de mandioca. Você sabe a história do mané pelado? Não. Por que chama mané pelado? Mané pelado surgiu aqui no estado de Goiás, né, segundo a lenda aí, que uma moradora que fazia esse bolo, né, esse bolo de mandioca, colocava o marido dela para vender.
Então, nesse tempo agora que está começando a ficar quente, eu vi você falando que está friozinho, depois vai iniciar aí o calor, né, que é esse calor de agosto e calor de setembro, essa moradora colocava o marido dela para vender esse bolo de mandioca na rua. Mas só que o marido, ele vendia o bolo sem camisa, por causa do calor. E como é que chamava o rapaz? Manuel. Manuel, Mané. Era o Mané pelado. Mané pelado. Olha então, que coisa mais mas é uma lenda, é uma curiosidade bem divertida. Essa história é goiana, então? É do estado de Goiás. Que legal. Segundo as gosto de trazer pesquisas, você, né? Você conta a história da comida, né? Da culinária, né? Isso é muito Então, curioso. e a mandioca hoje, ela surgiu ali, né? Na região norte, mais pro lado da Amazônia, tem mais de 8 mil anos, né? Então, nós temos vários subprodutos da mandioca. No estado do Pará, que é meu estado, né? Onde que eu nasci, nós temos lá o famoso tucupi, né, que é retirado da mandioca. Nós temos a feijoada do paraense, que é feito da maniva. O que é a maniva? A folha, a parte da folhagem da mandioca, que fica 8 dias ali em cocção. Por quê? Porque tem um pH ácido que é tóxico. Então é considerado como a feijoada do paraense, que é feito com a folha da mandioca brava. Lembrando que nós temos mais de 100 variedades de mandioca no Brasil. A mandioca brava, a folha dela não é prejudicial para a saúde, não é venenosa, não? Por isso que fica 8 dias em cocção. Aí consegue tirar. Consegue tirar. Mas a mandioca brava hoje, ela é usada mais pelo paraense para fazer, né, essa feijoada paraense, que é a maniçoba, e mais assim usado pela indústria. Então, estamos até olhando aqui a mandioca. Você lembra dessa balança aí? eu ia falar isso antiga, agora. Não é? Eu ia falar isso agora. Eu, como historiador e trabalho com a cultura, isso aí é uma relíquia. Exatamente. Eu lembro olha, que agora a gente está vendo vários pratos, né? Eu fico pensando uma coisa, Alessandro. Você já imaginou se a gente tirasse de uma vez a mandioca e o milho da nossa culinária? Acabaria com quase tudo, né? Então, engraçado que o milho, ele se destacou mais na região andina, né? O que é essa região andina? É ali onde que viveram os povos, né? Do Chile, Peru, ali, tudo, então né? é a região dos Andes, né? Por isso que fala andina, temos a culinária andina. Então o milho se destacou nessa região. E o que destacou no Brasil, que é do nosso Brasil, é a mandioca. A mandioca é nossa, então. É nossa. Tá certo. Agora, o que você destaca, por exemplo, dos pratos principais da mandioca? Podemos falar do bobó de camarão, da Bahia, que é utilizada a mandioca para espessar. Podemos falar do escondidinho com carne seca do Nordeste. Podemos falar também da vaca atolada, né, que é tão famosa. Nossa, tem N opções, N Tudo receitas. com mandioca, né? Tudo com mandioca. A mandioca era a base do sustento da população indígena. Depois vieram, né, os africanos aí, era base da alimentação dos africanos, era base da alimentação dos portugueses, dos colonizadores que chegaram aqui no Brasil. Então, tem um fato também, uma leitura muito importante, quando os bandeirantes começaram a desbravar o estado de Goiás, ou o centro-oeste ali, vindo de São Paulo, né, que eles chamavam de bandeiras, né? Cada bandeirante recebia uma bandeira para desbravar o Brasil. E durante esse caminho, eles plantavam as ramas de mandioca, porque a mandioca é de 7 a 11 a 1 ano para poder colher ali, retirar ela da terra. Então eles faziam uma jornada... Muito, hein? Demora muito. Demora muito. Mas a jornada deles era longa. Então eles plantavam aqui, vamos supor, no sul de Goiás, ia para o norte de Goiás, na volta a mandioca estava boa para retirar. Exato. E era um complemento. Da onde surgiu a vaca atolada? A mandioca ela veio para complementar a carne que eles carregavam nas comitivas. Então, para dar mais sustância, dar mais volume. Então, onde eles veio transportavam a vaca a atolada? carne seca, né, e com a mandioca, vaca Isso, atolada. Vaca atolada. E eu te conto mais uma. Sim. Quando eu cheguei no estado de Goiás, em 99, 2000, eu comia lá no estado de Pará um tipo de vaca atolada diferente.
Ah, é? Aqui é a carne com a mandioca. Isso. Lá é a costela com feijão. Porque desde criança, minha mãe sempre falava, costela representa a vaca e o feijão representa a lama. Então, por isso nós chamamos de vaca atolada. Mas o original, assim, diante dos estudos, é a carne com mandioca. Interessante? Também morria de rir, achava muito interessante isso. É por isso que você vem para cá, porque você conta a história, né? Exatamente a cultura da nossa culinária, né? Eu gosto disso. Mas que bom, mas isso aí, a mandioca, ela representa, acho que representa o Brasil. Tanto aqui, mas fora também. Tá certo. Alessandro Pereira, obrigado. Você é consultor, né? Eu quero saber, inclusive você oferece também esse conhecimento seu, se as pessoas quiserem, né? Consultor gastronômico, né? A gente pode até falar sobre esse tema aí para quem está iniciando a consultoria gastronômica. Posso dar várias e várias dicas aí para você que está acabando de formar, né? E iniciar a sua carreira. Eu já estou curioso para o tema que nós vamos tratar na semana que vem, mas é segredo. Vamos conversar com o produtor, com a produção, para a gente ver, né? Sempre é um tema muito interessante. Alessandro, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom final de semana para você. Um bom, digo mesmo para você. Essa entrevista que a gente chama de entrevista gostosa, né? Tá certo? Vamos falar de comida sempre. Mas vamos voltar à questão dos trabalhos legislativos. Vamos falar dos projetos que estão sendo apresentados e apreciados. A reportagem é da Edrisa Borges e do Ronaldo Xavier. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, abriu a primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar. Os trabalhos foram marcados por aprovações de diversos projetos em fase de primeira e segunda votação. Destaque para o processo de autoria do deputado Dr. George Moraes, que institui a carteira de identificação da pessoa com síndrome de Down. Segundo o texto da proposta, o projeto vai garantir à pessoa com síndrome de Down prioridade aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. Outro projeto importante aprovado pelo plenário trata-se do programa Jovem Economista, que pretende promover conhecimentos sobre finanças e empreendedorismo nas escolas estaduais de ensino médio. A matéria é de autoria do deputado Thales Barreto. E entre uma votação e outra, o deputado Amaury Ribeiro fez uso da tribuna e falou sobre o resultado das eleições presidenciais da Venezuela. É uma reeleição de um ditador, de um presidente que vem matando o seu povo, onde o seu povo está tendo que abandonar o seu país. E aí fica a pergunta, como que um presidente desse consegue se reeleger? Para os parlamentares, a primeira sessão foi produtiva e este semestre será de muito trabalho. Semestre que, obviamente, estaremos atentos aqui na Assembleia, no plenário, participando das nossas sessões, mas também atento aos municípios, que são reivindicações onde os prefeitos e vereadores, obviamente, cobram muita presença dos deputados. Momento de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos que ter um olhar voltado para o nosso Estado, pelo desenvolvimento. Eu tenho certeza que todos os deputados saberão distribuir aí o seu tempo, tanto nos municípios como aqui na casa, para trabalhar pela população goiana. Olha, gente, eu quero fazer um convite para você. Ainda hoje, aqui no programa, nós vamos ter uma reportagem especial sobre o Rio Araguaia. A temporada lá de Aruanã, com imagens belíssimas. A Patrícia Lee fez uma reportagem que é encantadora. Vale a pena você ficar atento aqui. E hoje também a gente vai falar sobre a baixa umidade relativa do ar. E olha, não chove em Goiânia tem mais de 3 meses. Tem cidades aí, principalmente na região leste de Goiás, tem mais de 100 dias que não sabe o que é chuva. Pois é, situação complicada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho numa reportagem especial. Mas a gente vai abordar sempre aqui um tema importante. Você sabe, por exemplo, quais são as consequências psicológicas da pessoa, da mulher que é vítima de violência? Como é que fica a cabeça de uma mulher numa situação como essa? É claro que isso é assunto para Aparecida Tavares, que é psicóloga e neuropsicóloga, vai falar para a gente agora sobre esse tema. Está ao vivo aqui na TV Assembleia. Aparecida, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Está tudo bem com você? Tudo bem. É? Você já veio de Lilás? Já vim de Lilás. Agosto Lilás. Agosto Lilás, uma campanha que surge em 7 de agosto de 2006,
logo após aí, né, a promulgação da Lei Maria da Penha. Infelizmente, né, uma situação de violência para gerar uma cultura de paz. Você acha que depois da lei a situação melhorou? Melhora no sentido de dar suporte a essa mulher, principalmente, né, no aspecto da justiça, da segurança a essa mulher. Claro que a gente sabe que é algo muito insidioso ainda, né? A gente precisa de políticas públicas que sejam realmente efetivas. Não dá só para você colocar, por exemplo, uma medida protetiva e você saber que essa mulher daqui a pouco ela volta por questões até de dependência emocional ou até patrimonial, ela volta com esse agressor, né? Como é que fica a cabeça dessa mulher? Olha, eu penso e olho para você, mulher dentro de casa, e que passa por essa vivência, né? Aquela velha história. Eu olho para a fera, no olhar da fera, eu enxergo o humano. Mas preste atenção, a fera tem garras. A fera pode muito bem destruir. Sim. Então, acho que é muito importante a gente levar essa mulher para as rodas de conversa, para a psicoterapia, para o desenvolvimento de políticas, né, que desenvolvam para essa mulher, principalmente quando ela sofre, Jordeva, a violência patrimonial. Porque na patrimonial, muitas vezes, ela é dependente financeira desse agressor. E aí ela fica, como que eu vou dar conta? A cabeça dessa mulher precisa ser trabalhada, sim, né, com uma equipe multiprofissional, e a psicoterapia é importante. Pois eu fico pensando na seguinte situação, que muitas vezes a mulher é ameaçada, ela é agredida, violentada fisicamente, né? E depois ela volta, muitas vezes até por amor ou por medo, ela volta até a convivência. Como é que é essa convivência entre o amor e o medo? Tá. Bom, isso é muito subjetivo, mas a gente pode inferir que há uma mistura, né? Nós temos o gaslight, que é justamente aquele agressor que faz a mulher acreditar que aquilo que ela está vivenciando é muito mais uma questão da cabeça dela, criada por ela, né? E nós vamos perceber mulheres assim, que acreditam que não, mas foi uma fase, ele é bom, né? Volto a dizer, a fera, eu olho para o olhar é humano, mas quando eu vejo no todo, tem uma fera, tem um homem, né? Ou uma pessoa que está ali que tem todo um instinto agressor e que precisa ser trabalhado. Políticas públicas também para se trabalhar principalmente com esse agressor, né? Porque veja bem, como por que seria ele isso? agride? Por que ele agride? Eu acredito que por meio da psicoeducação, da educação dentro das escolas, né? Das instituições que venham a falar com esse homem, principalmente, qual que é a função, o papel de uma mulher na vida dele, né? E hoje a gente tem as questões de gênero, né? Então, na vida dessa pessoa, qual é o papel dessa mulher? Por que essa mulher é vista por você como uma propriedade, sendo que ela tem o direito de ir e vir, de fazer suas escolhas? Eu queria saber de você, a gente sempre fala, é preciso ter políticas públicas, né? Tanto para a mulher quanto para o agressor, como você acabou de dizer. O que seria isso? Tá, acho que instituir, né, por meios legais, leis, né, e que dê todo esse aparato. Hoje nós temos aí a secretaria, né, que é instituída de apoio a essa mulher contra a violência, mas antes de falar sobre a violência, a gente precisa inserir cultura, né, cultura de inteligência relacional, inteligência emocional. Como fazer isso? A gente não trata, por exemplo, no âmbito escolar, da inteligência emocional, né? A gente fica tão preocupado com a nota ali na matemática, na história, na geografia, mas a gente não tem uma disciplina que fale sobre inteligência relacional, de como lidar com as nossas emoções. Veja bem, o homem, nós estivemos aqui no encontro anterior e falamos muito sobre a saúde do homem. Veja bem, esse homem que tem uma cultura e que dificilmente ele fala sobre as suas emoções. Se essa pessoa tivesse inserida, eu acredito, né? Não sei se você de casa também acredita, mas se a gente pudesse ter uma disciplina que nos desenvolvesse
né, nesse desenvolvimento interpessoal e relacional, com certeza seríamos pessoas melhores. Eu queria até que você falasse de onde vem essa origem, por exemplo, daquele homem que é violento, daquele homem que bate na mulher, e às vezes mata, que é uma situação terrível, né? De onde vem essa violência? Tá, veja bem, a gente precisa entender que esse homem, ele não caiu de paraquedas no mundo, né? Ele vem dentro de uma situação familiar. Muitas vezes, homens que vivenciam essa cultura de violência, pais agressivos, mães agressivas, violentos, que partem ali de alguma forma, né, para agressão física. E para chegar na agressão física, tenha certeza, antes a gente iniciou ali com uma agressão, seja moral, por meio de calúnias, difamação, seja por meio de uma violência psicológica, né? E quando eu vou desmerecendo esse outro, eu vou fazendo com que esse outro acredite que ele não é nada. Olha só, quantas mulheres eu pego em consultório que dizem assim, olha, ele disse para mim que eu não vou ser feliz com mais ninguém, que ninguém vai me querer. E quem disse que é assim? Então, assim... E ela acredita? Acredita. O pior que acredita, gente. E aí a gente vai perceber que existe um padrão, né? Mulheres que vão repetindo... Olha só, eu saio de um relacionamento abusivo e às vezes arrumo um outro pior ainda. E aí é onde a gente precisa entender, você não precisa do outro agora, você precisa de entrar num contato consigo mesma, né? De encontro consigo para entender por que dessa carência, por que entender que o outro é metade de mim. Nós não somos metade, nós somos inteiros, são dois inteiros que se encontram. Né? E essa dependência emocional ela é muito grande. Então, como você me perguntou sobre o homem, e às vezes nós vamos ter aquele homem que nunca teve ali no seu núcleo familiar, né, primário, uma vivência de violência, mas ele é violento. E aí são questões que acho que as pesquisas no Brasil, elas precisam, né, ser incentivadas, principalmente, né, pelo poder público, para que a gente tenha mais pesquisadores sobre esse fenômeno que assola, né, boa parte dos homens que são violentos. Eu vou usar uma palavra, tem cura para esses homens? Olha, a gente fala que a cura, ela nem sempre é a ausência da existência daquele transtorno, né, mental, daquela doença, daquela conduta em si. Mas a gente transforma comportamento. E se eu mudo comportamento, obviamente, eu estou mudando um pensamento, eu estou invertendo a rota, eu estou fazendo esse homem acreditar que ele pode sim, porque nós somos seres de possibilidades. Eu quero dizer você, homem, né, que está em casa, que muitas vezes entra ali no teu carro e você pensa assim, gente, por que eu fiz aquilo? Né? Porque a gente tem muita vertente do lado da mulher. Né? Pesquisas trazem essa mulher que é vítima de violência. Mas como esse homem chega nesse processo tão violento? E aí eu sugiro, né, você que é pesquisador, desenvolva projetos, né, de pesquisa que voltem mesmo para a saúde do homem. Volto a dizer, essa saúde mental, essa saúde emocional. Tá certo. Olha, eu quero muito agradecer a participação mais uma vez da Aparecida Tavares. Eu queria fazer um convite para você, para a gente discutir aqui um outro problema que a gente sabe que é grande, o endividamento das pessoas, né? O que passa na cabeça de alguém que às vezes quer enriquecer através de apostas de jogo, por exemplo, do Tigrinho, ou mesmo pessoas que começam a fazer dívidas e aquela dívida vai crescendo, acaba casamento, acaba toda a paz, né? O que passa na cabeça de uma pessoa como essa? Vamos fazer um próximo programa? Vamos fazer. Daqui 15 dias estamos aí com vocês. Ok. Grande Já abraço. está feito o tema. Obrigado. Bom final de semana para você. Igualmente. Agosto Lilás. Tá certo, gente. Agora, não chove em Goiânia há mais de 3 meses e por enquanto não tem previsão de chuva. Só lá para meados de outubro e olha lá. E agora com esse tempo quente e seco, é essencial você redobrar os cuidados com a saúde. É o que você vai ver agora na reportagem do Jean Diego Luiz. O centro-oeste e o norte do país estão em pleno período de baixa umidade relativa do ar. Com isso, já é possível sentir os efeitos do calor durante a tarde. Já tem uma semana já, né, que tá esse clima, nariz seco, né, mormaço. Tá bastante calor aqui em Goiânia, né, e seco também, né, que é bem característico daqui. Tá intenso. Começou esse final de semana, sábado e domingo eu já percebi um
uma onda de calor aí, e tava frio, né, esses dias, mas ultimamente realmente aumentou a temperatura aí. Nesta época, todos sabem da importância de se preparar para as altas temperaturas. Bastante água de coco, caldo de cana, hidratar, né, que é o principal, beber muita água. Então agora o que tem que fazer é tomar bastante água e ficar mais na sombra, né? Se hidratar bastante para sofrer menos aí. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, emitiu alerta de atenção para a baixa umidade do ar, que na última sexta-feira chegou a 15% em Goiânia. Esse índice, apesar de estar no nível de atenção, esse atenção leia-se ruim, por quê? O ideal, o mínimo ideal seria de 50% a 60%. Então nós estamos já longe do ideal mínimo e a tendência é que para as próximas semanas, lógico, não de uma vez só, mas gradativamente a gente vai avançando para o nível de alerta e depois, espero não entrar, né, que é o nível de emergência, onde a umidade do ar fica abaixo dos 12%. Há uma tendência para setembro de entrarmos nessa umidade abaixo de 12%. Outro alerta é para incêndios na vegetação. A capital tem registrado frequentes ocorrências desse tipo, como aconteceu no Morro da Serrinha na manhã desta quarta-feira. Essas queimadas estão ocorrendo com uma certa frequência aqui dentro da capital. Na parte rural também acontece, mas uma quantidade menor, mas a parte rural, a urbana está sendo mais incisiva e com isso nós estamos observando que a cidade está praticamente cinza, né? Então, provoca a queimada e a comunidade toda vai ter que respirar um ar de baixa qualidade. Por enquanto, não temos previsão de chuva a curto prazo, então para os próximos 15 dias o tempo ainda permanece estável. Olha, sexta-feira, final de semana chegando, né? É dia também da gente falar de cultura, falar de arte. É bom falar todo dia, mas sexta-feira sempre é um dia especial. E por que vai começar hoje, dia 2, e vai até o dia 16 de agosto, olha só, um grande encontro de palhaçaria, comicidade nacional. Um festival que já é tradição na cidade e a gente vai falar sobre ele agora. Quem é o nosso entrevistado? Diretor do festival, artista Juan Rocha. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Jordevar. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Você que eu acompanho desde sempre na TV. Você não ia falar desde menino, não, né? Desde sempre, desde sempre. Obrigado, viu? E muito obrigado pelo espaço da TV Alego, para a gente poder falar um pouco sobre o festival. Me fala do festival. O que é o festival? O Festival Na Ponta do Nariz, ele é um festival que acontece desde 2010 na cidade. Certo. E ele mistura a linguagem da palhaçaria e da comicidade. Ele é um festival internacional e hoje ele é espalhado em várias frentes. Teatro, circo-teatro, stand-up, hoje também tem o Cine Clown, teve palhaciata, show de variedades, visitas às escolas nesse período. Então, quer dizer que não vai ser só num lugar? Então, essa edição, principalmente, ela não vai acontecer em só um lugar. A tendência do festival sempre foi ser um lugar de pluralidade. Ele é espalhado pela cidade, então há movimentações de palhaçaria e comicidade pela cidade inteira. Hoje, sexta-feira, o que vai ter e onde? Hoje tem na FETEG um mestre da mímica nacional e internacional, Miqueias Paz, com um workshop de mímica que acontece da 1 da tarde até às 5. Certo. Na FETEG, na Federação de Teatro de Goiás. Onde? Ele fica ali no Marista. Sim. Tá? E aí ele... Não, Marista, Setor Sul, desculpe. Tá. Além disso, o que nós vamos ter mais hoje? Hoje acontece o workshop de abertura, que é essa formação. Amanhã a gente tem uma parceria com o Guardians Comedy Club, que é stand-up. E aí a gente trouxe a linguagem do stand-up também para dentro, essa linguagem tão atual nesse momento, né, de humor. Então a gente tem o stand-up junto com a gente nesse momento. Nós temos inclusive imagens, são de outros festivais de anos anteriores, né? Isso. A gente, nessa edição, por exemplo, a gente teve exposição do Highlander, que é um artista plástico e palhaço. A gente tem o Tomate aí nessa ilustração, que é um palhaço incrível, internacional. Dentro das edições, a gente recebeu grandes mestres aqui em Goiás, do Chile,
Espanha, Catalunha, Estados Unidos, Colômbia, com o Rader aí, que está passando para frente na visão de vocês. A gente teve, dentro essa é a 9ª edição, então nas 8 edições anteriores, muita gente boa, municipal, regional, nacional e internacional passou por aqui. Tá. O Kennedy vai preparar um vídeo que tem um convite para a gente mostrar daqui a pouquinho, mas eu estou vendo aqui, é tão diversificado também os locais. Vocês vão fazer a apresentação em hospitais? Em hospitais. Mesmo? A novidade desse ano é que a gente trouxe a linguagem da palhaçoterapia para dentro do festival. Então a gente tem algumas ações, em parceria com a HGG. Vocês vão fazer no HGG, aonde mais? Isso. O projeto Riso no HGG, ele acontece já desde 2014, se eu não me engano. E em parceria com ele, a gente vai levar a Adriana Brito, que ela faz o teatro de lambe-lambe, que é aquelas caixinhas de lambe como se fossem fotografias. Então é um teatro individualizado, sensível. Ela vai levar a Chamego, que é um espetáculo circense dentro de uma caixa de lambe, para dentro do HGG. E a gente vai ter o Visitalhaço. O Visitalhaço é um evento que vai acontecer no dia 10 e são projetos de palhaçoterapia que vão se unir e fazer em vários locais diferentes simultaneamente. Então tem a Gamap, tem o UGOL, o ETRIM, e aí temos um lar de idosos, que é o Lar Mariana, e também um lar de crianças, que é o Condomínio Beija-Flor. Então, projetos como Condutores do Riso, Palhacia, Tropicando em Sonhos e também o Missão Sorriso. Então, dia 10, o Visitalhaço acontece simultaneamente nesses lugares. Sorriso é um bom remédio, né? É um ótimo remédio, comprovadamente remédio, porque você libera endorfina, serotonina, você se sente muito melhor. Eu fico brincando que as pessoas ficam mais bonitas sorrindo, né? Verdade. Então, eu acho que o sorriso é uma arma de construção em massa. Juan, engraçado, eu quero até parabenizar o HGG, porque o HGG se faz uma série de atividades lá para modificar a vida de quem está lá. Porque já pensou, quem vai para um hospital tem aquela situação difícil, né? Você está doente, você quer melhorar, aquela expectativa toda, você sai de casa, vai para fora. Agora lá tem música, eu já vi festinha de carnaval, já vi exatamente. Tem os comunicadores da alegria. Sim. De vez em quando eu pinto minha cara e vou lá de palhaço. Não dou conta de fazer o que vocês fazem, mas eu... Não, mas está super convidado para estar com a gente também. O HGG, ele tem um trabalho também com cuidados paliativos, que é uma das propostas também desse festival nessa edição. Também lidar com a palhaçaria como qualidade de vida e, por que não, como promoção da qualidade de morte. Que as pessoas possam ter um fim digno através de alegrias, pequenas alegrias da vida adulta, né? Exatamente. Ô Kennedy, está pronto já o convite? Coloca aí pra gente, por favor. Gente, eu gostei do incidente de palavra. Né? A imagem fala por si só. Nesse festival também, Jorge, a gente vai ter o 5º Fórum de Sustentabilidade em Arte. Sim. Que a gente vai ter o Marcelo Bones e o Felipe Nicken, que são produtores. E eu também vou dar palestrando na Unifam também para os estudantes de medicina dentro do Fórum de Sustentabilidade em Artes. E também a gente tem um lançamento de um livro do Jonathan Senna, que é O Que Não É Circo. Então a gente trouxe também a literatura para dentro do festival. Falar sobre circo, a escritura sobre circo. Então a gente também trouxe para cá. E também tem o Diocélio Barbosa, que é um artista paraibano, incrível, com a palestra Show por um Fio. Que é uma programação extensa e incrível aí. Juan,
Eu estou vendo aqui que são inúmeras atividades, né? Que legal, parabéns a vocês. Mas quem estiver acompanhando fala assim, mas eu quero saber mais detalhes, quero saber o dia que vai ter determinado evento, como é que ele faz? Tem um site, alguma coisa para eles buscarem informação? Você pode ir nas redes sociais, @Festival na Ponta do Nariz. Lá tem toda a programação, né? No Instagram, nas redes sociais, Facebook. Festival na Ponta do Nariz. Isso, pronto. Na Ponta do Nariz você encontra a gente lá. E também queria dar destaque para o nosso último evento, que é o que a gente chama de Cabaré, que é um show de variedades, que vai ser dirigido pela Carla Conká, que é uma palhaça incrível, que ela vem ministrar um curso e todo mundo desse curso vai apresentar nesse show de variedades, né? E esse curso chama Parto de Mim. E trazendo a palhaçaria feminina, trazendo a palhaçaria feminista também para dentro do festival. E vai ser incrível, assim. A minha expectativa é que quem não for vai perder muito. Vai perder muito. Então, não perca muito, tá certo? Acompanhe. Ô, Juan, eu queria te agradecer, tá? Parabéns pelo Festival na Ponta do Nariz. Grandes eventos, né? A gente percebe a diversidade disso tudo, né? Bom. Parabéns mesmo, fiquei feliz em entrevistar você hoje. Eu que fiquei feliz, mais uma vez, uma honra estar aqui com você, estar aqui com o seu telespectador. E qualquer dúvida, entra lá no Festival na Ponta do Nariz. A gente acredita que a palhaçaria é a melhor forma de se comunicar e de ser quem a gente é. Tá certo. @na Ponta do Nariz. Isso, na Ponta do Nariz. Tá certo. Um abraço para você. Um abraço é nosso. Tá bom. Você vai ficar aqui porque você vai assistir uma matéria legal? Vou. Gosta do Araguaia? Você promete? Prometo. Então eu vou ficar aqui para assistir. Adoro o Araguaia. Tá certo, gente. Olha, a nossa equipe da TV Assembleia viajou até Aruanã para fazer uma reportagem especial no quadro Belezas de Goiás. Olha, foram dias de muita aventura, conhecendo o Rio, uma turma animada que aproveitou muito esse mês de julho lá nos acampamentos. A reportagem é da Patrícia Lee, as imagens do Dione Maciel e a direção do Pepeu Vargas. Se tem viagem no roteiro, a nossa equipe está como? Preparada. Malas no carro, bora para o próximo destino. Oi, gente! Confesso, não poderia ser outro lugar. Estamos na temporada. Qual é a cidade preferida dos goianos, a queridinha, quando o assunto é Araguaia? Hoje, o programa Belezas de Goiás está em Aruanã. Com uma população estimada em 8.300 habitantes, segundo o censo 2022, a cidade portal do Araguaia, conhecida pela sua forma carinhosa, acolhedora de recepcionar turistas de todas as partes do estado de Goiás, do país e do mundo, recebe por ano 1 milhão de pessoas. Só em julho, metade desse número passa por aqui, na Praia dos Goianos. Um patrimônio natural que Deus presenteou essa banda do Araguaia. Então nós estamos estrategicamente num ponto excelente e uma cidade altamente convidativa. É mágica, a cidade é mágica. Aruanã é famosa por suas paisagens naturais de beleza ímpar. Neste momento, a gente está bem no encontro dos rios Vermelho e Araguaia. Olha só que espetáculo! Para nós goianos, Aruanã é uma extensão da própria casa. Nos acampamentos construídos ao longo desse belo rio, grandes grupos curtem o ambiente em clima familiar. E veja só, tinha até bandeira do Vila Nova, com torcedores e tudo, esbanjando alegria na 6ª temporada seguida.
não pode ficar um ano sem poder participar disso aqui, porque é o momento que a gente tem para relaxar, descansar, ver amizade, fazer novas amizades. É uma paisagem muito bonita, o lugar é muito bom, pessoas animadas. Juscelia Gurgel, há 10 anos na temporada, vem com a família para curtir e também tirar o sustento de casa. Com ela, a caixa de isopor com os famosos e desejados gelinhos, de sabores inconfundíveis. E olha esse número, gente, 2.000 gelinhos por dia. Durante 20 dias, devem dar uma graninha boa, viu? Fica entre nós esse valor, né, Juscelia? Pode procurar a Juscelia aqui no rancho, aqui, ó, no fundo do Valdinei. Aqui tem tudo de bom nesse Rio Araguaia. Rios, lagos e muito lazer. O turismo náutico é bastante popular. Por todos os lados, passeios de barco, jet ski e canoagem. O turismo de pesca também é destaque por aqui. A região é um dos principais pontos de pesca esportiva do país. O transporte é cota zero, né? Não se pode transportar pescado nativo no estado pescado do rio, bem como para quem está no acampamento, para quem está lá no barco, para cada licença de pesca é permitido, né, a coleta de até 5 quilos de pescado. E por falar em segurança, o Corpo de Bombeiros tá atento. 380 homens e mulheres, distribuídos em pontos estratégicos, especialmente durante o mês de julho, ao longo de todo o Araguaia. Esse ano é o nosso jubileu de ouro, né? Então nós temos aí 50 anos dedicados aqui à comunidade goiana, ao turista que vem aqui e à comunidade ribeirinha, poder sempre o Corpo de Bombeiros estar trazendo essa segurança. Olha que bacana, gente. Aqui o que não faltam são opções de lazer. Tem para todos os gostos e idades. E se você é igual a mim, apaixonada por cultura, vale muito a pena incluir esse próximo roteiro. Às margens do rio Araguaia estão eles, divididos em 2 aldeias. Os índios Carajá são símbolo do turismo étnico local. Viver na beira do rio Araguaia, que nós chamamos de beira-rocão, eu acho que não tem uma moradia igual a essa, né? É um local assim que o povo Carajá tem um domínio do rio Araguaia, sempre é ribeirinho. É um lugar assim que a gente, acho que para deixar, não tem como deixar o rio Araguaia. Sim, Aruanã é privilegiada. Também com um rio desse, a gente vai falar o quê? A cidade acontece e pulsa ao redor dele. Uma pausa para apreciar esse rico patrimônio construído por Deus. Maravilha, hein, gente? Parabéns à nossa equipe de reportagem, a Patrícia Lee, o Dione, sobre a direção do competente Pepeu Vargas. Parabéns a vocês, matéria maravilhosa, que inclusive eu quero até pedir a opinião esportiva, né, do meu amigo Hugo Duarte. Você gostou? Gostei, Pepeu Vargas é Pepeu o melhor do Brasil. Melhor do Brasil, não é isso? O senhor está arrumando a camisa aí direitinho? Estou tentando ajeitar aqui. Bom dia, tá tudo bem? Tudo bem, bom dia. Tá certo. Olha, a gente pegou o Hugo de surpresa, mas foi proposital, né? Ele estava arrumando a camisa ali, falei, vou pegar a opinião dele para ver como é que ele se comporta diante do improviso. É craque, né? Até no improviso ele ajeita a camisa. Tinha um rapaz que falava assim, quem sabe faz ao vivo. Você. Nós dois. Tamo aí. Tá tudo bem? Ótimo. Como é que nós estamos no final de semana do esporte? Olha, amanhã o Atlético. Atlético e Botafogo, às 21 horas no Antônio Ascioli, do Campeonato Brasileiro. E domingo... Será que ele vai ganhar em casa? Olha, contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, ele jogou bem, mas perdeu chance de sair com a vitória para disputar lá a classificação em São Januário. E o Botafogo vem de derrota para o Cruzeiro em casa. Então, se o Atlético jogar o que jogou contra o Vasco, mas
fazer os gols, o Atlético vence o jogo amanhã. Agora você tocou num detalhe interessante, né? O Atlético jogou. Jogou bola, só não conseguiu fazer os gols. Perdeu muitas oportunidades de golear o Vasco. Primeiro tempo do jogo era para estar uns 3-0, ter ficado uns 3-0. Mas amanhã contra o Botafogo é favorito. Botafogo é um time muito bom, apesar de ter perdido para o Cruzeiro em casa, mas vem tentando a vitória. Agora o Atlético tem condições sim de bater. Pois é, você não passa pano para os outros, não. Eu sei que quando você fala um assunto aqui, você dá uma opinião, é porque você está baseado na situação. Para amanhã, se você tivesse que falar para a gente aqui, olha, eu aposto nisso, você apostaria em que resultado? Eu aposto no Botafogo, vou te explicar rapidinho por quê. O próprio presidente do Atlético já jogou a toalha, já disse que o Atlético já caiu. E o Botafogo, que está brigando pelo título, não pode perder para um time praticamente rebaixado. Que situação. Então, eu vou de Botafogo amanhã. Mesmo no Antônio Ascioli. O Atlético não ganhou de ninguém no Antônio Ascioli, né? Só empatou e perdeu. A última vitória, sempre repito isso, que o Atlético teve no Antônio Ascioli, dia 22 de maio. Contra o Brusque pela Copa do Brasil, isso? Contra o Brusque. Só. Tá vendo? Pela Copa do Brasil. Hoje já é dia 2, né? Nós já temos aí, então, 70 dias sem vitória. 70 é coisa ruim, mas futebol, é imprevisível. Você viu, o Vitória foi lá e bateu o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então, o Botafogo vem buscar a vitória e talvez seja bom para o Atlético. Ele vai sair para o jogo, o Atlético pode conseguir um bom resultado. Mas você pediu para escolher, eu vou de Botafogo. Amanhã, então, que horas? Às 21 horas. Botafogo, esse horário, né? Atlético e Botafogo, sábado. E os outros times? Goiás, domingo em Novo Horizonte, né, na cidade interior de São Paulo, contra o Novo Horizontino, que é o vice-líder do campeonato, e o Goiás tentando recuperar aí da derrota para o São Paulo. Tarefa difícil, hein? Pois é, quando você não espera um bom resultado, coloca o Novo Horizontino favorito, o Goiás pode chegar lá e surpreender e bater o Novo Horizontino. É preciso, né? Se ele quiser subir, não tem essa de adversário que está em primeiro e segundo, não. Tem que bater mesmo, não tem conversa, não. Vila joga que dia? Vila, segunda-feira, contra o Paysandu. E eu espero que a torcida do Vila esqueça esse tal de Paysandu, porque o Vila Nova jogou com o Paysandu, o Jorge Devá, com a equipe que jogadores que estavam contratados, mas não poderiam jogar. Então o Vila jogou com um time praticamente misto. Eu acredito na vitória do Vila diante do Paysandu. O problema do Vila, para mim, é o outro jogo. É bater o Guarani. Aí, se o Vila bater o Guarani, que está na zona de rebaixamento, eu começo a acreditar no time do Vila chegar à Série A. Tá certo. E é importante mesmo, gente, nós estamos torcendo para o Vila. O Vila está fazendo, vamos deixar bem claro, está fazendo um bom campeonato da Série B. Sim, muito bom. Não é? O Vila está invicto no Anésio Brasileiro Alvarenga. O Vila Nova tem tudo para brigar aí por uma vaga. Agora, se quiser mesmo pensar em Série A, Jordeva, tem que bater a equipe do Paysandu, que veio de derrota para o Novo Horizontino em casa por 3-1. Tá, eu estou até acessando aqui para a gente ver essa classificação do Vila Nova. Gente, o Vila Nova está em 4º lugar hoje na Série B. Ele tem 29 pontos, o terceiro é o Mirassol com 29 também, o Novo Horizontino é o segundo com 30 e na liderança está o Santos com 33. Bota embolação desse negócio todo aí, né? E vai até a última rodada, Jorge. As equipes todas, até o 10º colocado aí, se você olhar, tem chance de chegar à Série A, porque a diferença é de 3, 4 pontos no máximo, essa diferença para chegar no G4. Então, o Vila Nova, se quiser mesmo, tem que começar segunda-feira batendo a equipe do Paysandu. Você acredita que bate? Acredito. Em casa, acredito. E tem que bater, porque o 10-0 está engasgado, né? Tá, ele precisa bater. E se ele ganhar do Paysandu, eu acredito que vença, vai para o jogo do Guarani. Aí, meu querido, é que é o problema do Vila. Se o Vila passar pelo Guarani, aí, meu querido, Tigrão rumo à Série A. Tá certo, então estamos praticamente na metade do campeonato, tem 18 rodadas, né? Isso. No próximo jogo, o Vila chega exatamente na metade, aí o Pepeu levantou o dedo, Pepeu Vargas está aqui acompanhando no estúdio, ele levantou o dedo e falou, você falou o negócio do Paysandu, né? Joga agora. O último jogo dessa Série B para o Vila Nova é contra o Paysandu. Se o Vila... O problema é que o Vila não pode chegar na última rodada precisando vencer, né? Porque tem que chegar na Série A. Ele joga contra o Paysandu na última rodada e o torcedor do Vila tem a experiência do ABC na última rodada. Então o Vila Nova precisa ir para a última rodada já
mandando até os reservas para os titulares ficar comemorando aqui a subida para a Série A. Gostei dessa. Né? Tá certo. O Hugo Duarte daqui a pouquinho tem o quê? O Alego Esporte, com Túlio Isaac, Lucas Nogueira e Hugo Duarte. Timaço, hein? Parabéns aí à Assembleia, que esse time todo. Falta ganhar, você lá no... É a medalha. Falta você lá no esporte. Não, mas eu atrapalho. É maravilhoso, você sabe disso. Obrigado, abraço pra você. Um abraço e bom final de semana. Pepeu Vargas? Pepeu Vargas, Fabinho, o Elias, que não veio hoje, você sabe, né? O Elias sentiu o tornozelo, então ele... num leilão de gado. Isso, e não veio hoje, mas o Pepeu está feliz, está confiante na vitória do Vila Nova no Paysandu. Só lembrando a você, se você beber, não dirija, mas água pode. Tá certo. Abraço, gente. Olha, segunda-feira a gente vai voltar no mesmo horário aqui com muitas informações e a gente espera, né, que segunda a gente traga muitos gols do Atlético, muitos gols do Goiás e torcendo para o Vila Nova que joga na segunda. Isso. Tchau, gente. Bom final de semana. Fala desse Vila, esse Pepeu quase morre se não falar bem. Não, ele meteu o Vila Nova.